versículo de número 4. O texto bem conhecido de vocês, acredito que muitos homens de Deus já passaram e vão passar por aqui falando a respeito desse tema, mas eu quero compartilhar com vocês. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, 2 Coríntios 10, 4, Paulo ele vai nos dizer: não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Numa outra tradução que eu gosto muito, ela está assim: pois as armas da nossa guerra não são carnais, mas poderosas para que Deus, ou poderosas para Deus, na destruição de fortalezas, ou destruindo, diga comigo, destruindo argumentos. Guarda bem esta palavrinha, destruindo argumentos. Guarde esta palavra, por favor. Vamos entender o que Paulo quer nos dizer com este versículo. Esta carta do apóstolo Paulo, em especial o capítulo 10, ele começa tratando de uma situação. Paulo está falando a respeito dos opositores do seu ministério. Os opositores do apóstolo Paulo, eles estão dizendo lá na igreja de Coríntios que existe uma suposta inconsistência entre aquilo que o apóstolo Paulo escreve e a sua conduta pessoal diante da igreja. Eles colocam em dúvida a questão da pessoa do apóstolo Paulo. É como se eles estivessem dizendo assim: Paulo, você quando escreve as suas cartas, é muito bonito aquilo que você escreve, mas quando você vem para Coríntios, parece que a sua conduta pessoal não se identifica com aquilo que você escreve, Paulo. Uma coisa parece que não tem nada a ver com a outra. E esses Coríntios, e eles estavam semeando esse tipo de informação àquela igreja. Eles diziam que havia uma inconsistência entre as cartas do apóstolo Paulo e a sua conduta pessoal, colocando em dúvida a conduta do apóstolo Paulo. Paulo passou por aquilo que a gente passa todos os dias. Pessoas que às vezes querem colocar em dúvida a nossa fé, a nossa crença, a nossa busca no nosso Deus. Mas nós temos um Deus poderoso e fiel que nos justifica. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando Paulo ele está em Coríntios, e você pode ler no capítulo 10, versículo 1 ao 11, você vai entender. Esses opositores do apóstolo estão dizendo que ele, por cartas, é uma pessoa, mas que quando presente, ele é outra pessoa. O apóstolo Paulo, ele é acusado de ser tanto tímido como ousado, manso, mas também muito severo. E Paulo, diante dessas acusações, diante deste falso testemunho destas pessoas da igreja de Coríntios, é que Paulo vai dizer, olha assim, respondendo à altura a estas pessoas: olha, as minhas armas não são armas carnais, mas as minhas armas contra vocês são armas espirituais. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso sentir a presença de Deus aqui nesta noite. Paulo responde a isso dizendo: as armas com as quais lutamos não são armas humanas. Eu não vou aqui usar armas humanas, argumentos humanos para responder a vocês. O que nós temos aqui, na verdade, é uma grande batalha. O que nós temos aqui é uma grande luta espiritual. E ao mesmo tempo, nós temos um grande ensinamento do apóstolo Paulo, para que possamos também, nos dias de hoje, enfrentarmos as nossas guerras, enfrentarmos as nossas lutas, enfrentarmos os nossos opositores, não com armas humanas,
mas com armas espirituais em Deus. Oh, aleluia, aleluia. Meu Deus, se eu fosse usar armas humanas para lutar contra quem falou contra a minha vida, contra o ministério, talvez eu não estaria aqui pregando nesta noite para vocês. Nós estamos então, meus irmãos e irmãs, em uma grande batalha, numa batalha que é exigente e longa. A nossa batalha, eu disse que a nossa batalha, ela é exigente e longa, e o apóstolo Paulo está falando desta batalha que é longa, que é exigente. E nós sabemos que nesta luta, as pessoas, elas não são os nossos inimigos. Os nossos inimigos não são pessoas. Quando falamos de guerra, de luta aqui, o apóstolo Paulo está nos ensinando que o outro não é o nosso inimigo. Por mais que se levante contra você, por mais que tenham te ferido, por mais que tenham ido contra a tua vida, Paulo está querendo nos ensinar que o outro não é o teu inimigo. Por mais que te persiga, por mais que fale mal de você, por mais que tenha te machucado, mas o outro não é o teu inimigo. Diga para quem está do teu lado, diga: o outro não é o teu inimigo. Não. Mesmo que muitas vezes essas pessoas, elas tenham te ferido com muita força, mas eles não são os teus inimigos. É isso que o apóstolo Paulo está querendo ensinar à igreja de Coríntios. A nossa luta, ela é espiritual. Ainda que seja alguém que tenha se levantado contra você, você não deve lutar contra a pessoa humana, mas entender que esta luta é uma luta espiritual e que, portanto, você precisa ter armas espirituais para lutar. Porque aquele que aparentemente ele se apresenta como teu inimigo, sendo uma pessoa, ele amanhã pode ser aquele que Deus o transformará em alguém que vai te ajudar. Nossa luta não é espiritual, e sendo assim, as nossas armas não podem ser carnais, mas espirituais. Em 2 Coríntios 10, Paulo está reafirmando isso e nos exortando a esta realidade. Ele diz-nos que, mesmo sendo seres humanos, não podemos lutar desta forma. E o apóstolo Paulo, diante dos seus opositores, diante daqueles que estão dizendo: Paulo, você escreve uma coisa, mas presente você é outra. Paulo está convidando a igreja de Coríntios a aguçar os seus sentidos espirituais, porque a Bíblia diz que quem é espiritual entende as coisas que são espirituais, e quem é carnal entende as coisas que são carnais. Nós não somos mais carnais, estamos em Cristo, fomos transformados pela sua palavra, e devemos aguçar os nossos sentidos espirituais e entender que a nossa luta é uma luta espiritual. E Deus nesta noite me trouxe aqui para dizer a você que Ele vai colocar armas poderosas sobre as tuas mãos. Você vai vencer estas guerras, mas você vai vencer de forma espiritual. Paulo nos convida a aguçar os sentidos espirituais, a tomar posse das poderosas armas de Deus para destruir as fortalezas do diabo. Quantos nesta noite querem destruir as fortalezas do diabo? Levanta a tua mão para o céu assim. Diga: Deus, eu quero sair daqui hoje destruindo todas as fortalezas do diabo. Oh, alabashuri me andarabas. Paulo vai usar a imagem de combate. Presta atenção. Embora admita a fragilidade humana, ele identifica suas armas como espirituais, possuidoras do poder que vem de Deus, e que
pode destruir argumentos contra a sua vida, porque estavam dizendo: você é uma coisa quando escreve e pessoalmente você é outra coisa. Era um argumento contra o apóstolo Paulo, e Paulo está entendendo que contra esse tipo de argumento não adiantava ele preparar um outro argumento humano. Paulo entende que contra esse tipo de argumento ele deveria lutar de forma espiritual. Eu não sei quais são os argumentos contra a tua vida, contra o teu ministério, contra a tua chamada. Eu sei que Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: não importa quais são os argumentos contra você, as tuas armas são espirituais. Nós somos acostumados e doutrinados quando alguém fala mal de você, que é para você ir bater na porta da pessoa, tirar satisfação, perguntar o porquê, tentar se justificar, tentar provar diferente. Deus te trouxe para este culto para dizer para você: não precisa disso. Você precisa de armas espirituais, você precisa de oração, de jejum, para que Deus possa trabalhar em favor da sua vida. Aleluia. Agora entenda uma coisa que eu acho importante neste versículo. O apóstolo Paulo fala em destruir os argumentos contra a sua vida. Assim, quais são as armas que podemos destacar? Porque afirmamos que as nossas armas não são carnais, mas espirituais. E eu pergunto a vocês aqui nesta noite: vocês sabem quais são estas armas espirituais? Paulo não afirma que não haverá batalha. Ele apenas diz que tipo de armas ele deve usar. E não armas carnais, mas armas espirituais. Nós não vamos aqui nos preocupar que tipo de arma, qual o modelo da arma espiritual, se Deus vai revelar, se o anjo vai... Não importa. O que importa, o que nos basta é entender que estas armas, elas são espirituais. Glorificado seja o nome do Senhor. Essa guerra não é algo opcional, não é uma opção. Nós não entramos nesta guerra como uma opção, mas esta guerra que o apóstolo Paulo nos apresenta é uma guerra necessária. Diga para o teu irmão: essa guerra é necessária. Onde ou conquistamos ou somos conquistados. Não é uma opção. Você não veio para este culto de campanha para receber estas armas espirituais, para pensar ou escolher se você entra ou não nesta guerra. Esta guerra não é uma opção, esta guerra é necessária, porque é uma guerra contra o inimigo, é uma guerra contra o inimigo de Deus, é uma guerra contra os principados, é uma guerra contra os demônios, é uma guerra contra aqueles que têm se levantado para tentar destruir a tua vida espiritual. Então não é uma opção, é uma guerra necessária. Diga para o teu irmão, diga: não é uma opção, diga: é uma necessidade entrar nesta guerra. Porque ou você conquista ou você é conquistado. E esse é um conflito difícil, que exigirá de cada um de nós o que, pastor? A perseverança. Você precisa ser perseverante. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo, ou os nossos inimigos, eles são numerosos. Quando Paulo diz assim: vocês não têm que lutar porque não é contra a carne e contra o sangue, ele apresenta duas coisas. Ele está dizendo, é muito mais do que duas coisas, do que carne e sangue. Ele quer dizer que os nossos inimigos são numerosos. Por isso ele fala assim: não é contra a carne, não é contra o sangue. Ele está querendo nos transmitir a ideia que os inimigos são numerosos, mas maior é aquele que está conosco. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Por isso que Paulo diz que não é contra a carne, não é contra o sangue. Paulo está dizendo, são numerosos e devemos sempre estar alertas, porque não podemos prever quando será o ataque. E nessa luta estão envolvidos interesses importantes, interesses importantíssimos.
Deus, onde o diabo vem com os seus adeptos, com os seus demônios, querendo destruir, querendo matar, querendo roubar. Mas Jesus diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Todo cristão é um soldado que se veste da armadura de Deus. E o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 6, versículo de número 11, Paulo vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E Deus, nesta noite, irmãos e irmãs, está aqui nesta igreja, nos convidando hoje para esta guerra. Quantos querem entrar nesta guerra? Levanta a tua mão para o céu. Fica com a tua mão levantada, porque Deus está... Eu não sei quais são as tuas guerras. Eu sei que Deus está te alistando nesta noite para entrar nesta guerra. Glorificado seja o nome do Senhor. Não é um momento aqui, segundo o apóstolo Paulo, um momento de reclusão. Não é um momento de quietismo. Não é um momento para você ficar tranquilo. Não é um momento para você ficar recluso. Mas é uma guerra. E quando falamos de uma guerra, falamos de movimento, falamos que devemos avançar. E Deus está convocando esta igreja, Deus está convocando a sua vida a avançar, a caminhar para frente, porque nós já temos a garantia da vitória. Aleluia! Não vale aqui a neutralidade. Não vale aqui você dizer: isso não tem nada a ver comigo. Não vale aqui você dizer: isso é para o pastor, isso é para o fulano, isso não é para mim. A partir do momento que você entrou neste lugar, você já entrou nesta guerra, e o Senhor lhe dará a vitória. Não pode haver neutralidade. A neutralidade aqui está fora de questão. Diga para o teu irmão: mexa-se, você está numa guerra. E esta não é apenas uma guerra defensiva, onde você precisa se defender. Esta é uma guerra agressiva. É uma guerra que você precisa ter armas espirituais, que você precisa estar preparado. E você diga, talvez você esteja dizendo: pastor, eu não tenho armas, eu não estou preparado. É por isso que Deus preparou esta campanha, porque enquanto você está sentado, o céu está se abrindo, e o Senhor está derramando armas poderosas sobre a tua vida. A principal razão pela qual você muitas das vezes não faz um progresso na sua vida, sabe por que é? Você contentou-se com uma guerra defensiva. Você está na guerra, mas você está preocupado apenas em se defender. E Deus está dizendo que esta não é uma guerra apenas de defesa, mas esta é uma guerra de ataque, aonde você também precisa ser agressivo contra o teu inimigo, aonde você também precisa se revestir da armadura de Deus e lutar contra o teu adversário. O que estamos fazendo? Apenas nos defendendo? Paulo não estava apenas se defendendo, porque quando Paulo diz: olha, as minhas armas não são armas humanas, as minhas armas são armas espirituais, Paulo está dizendo: eu não vou aí tirar satisfação com vocês, eu não vou aí bater na porta da casa de vocês, eu não vou escrever no jornal, nem vou colocar na Globo, mas tem uma coisa: eu vou lutar com as armas espirituais, eu vou colocar o meu joelho no chão, e o meu Deus vai agir. Levanta a tua mão e glorifica. Eu não sei quais são as tuas guerras, eu não sei quais são as tuas lutas na tua casa, no teu bairro, no teu trabalho, no teu casamento, na tua relação, mas uma coisa eu sei aqui nesta noite: Deus está dizendo que as tuas armas, elas são espirituais, e você vai ganhar esta peleja. Aleluia. Eu li uma história interessante. Não sei se já ouviram falar de Inácio de Loyola, muito conhecido pela história da igreja. Ele era um presbítero
Mas era um presbítero lá da época de 1516 da igreja. E diz que o Inácio de Loyola era um homem que a sua guerra era contra o pecado, contra o seu pecado. E diz a história que ele sempre escrevia diariamente na sua mão o pecado que durante o dia inteiro ele precisava combater. A sua luta era pessoal. E a história diz que sempre ele escrevia na palma da sua mão o pecado que ele tinha que combater naquele dia. No dia da sua morte, diz que perceberam que na sua mão, a sua mão estava fechada, e diz que ele trazia consigo um papel, que ele já não podia mais escrever na mão. E no papel, quando eles abriram a mão dele, perceberam aquele papel, e diz que no papel estava escrito orgulho. Orgulho. Então Inácio de Loyola, na sua morte, mesmo na sua morte, ele ainda estava lutando e combatendo contra o seu pecado. Sabe o que a gente aprende com este homem? Que o cristão, mesmo quando você partir desta vida para aquele lugar onde o Senhor tem te preparado, será a tua última batalha, a tua última luta, talvez contra o pecado, talvez contra algo na sua vida que até hoje você não conseguiu vencer, mas que você não deve desistir de lutar. E eu pergunto para você, eu já estou encerrando, quais são as suas guerras? O que você tem enfrentado nestes dias? Ou até mesmo o que você tem lutado há anos sem nunca ter conseguido vencer? Todos nós estamos enfrentando alguma dificuldade em alguma área das nossas vidas. É por isso que em Zacarias, no capítulo de número 4, versículo de número 6, ele vai dizer assim: respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem pela violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos exércitos. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu não sei quais são as tuas guerras, eu não sei quais são as guerras que você tem lutado, mas que você não tem vencido, mas Deus nos trouxe de Iguape nesta noite aqui para dizer que Deus lhe dará armas espirituais aqui nesta noite. Aleluia. Nós devemos, irmãos, entender o versículo, e eu literalmente estou encerrando. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, volta lá para o versículo de 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Há um segredo aí que talvez você não tenha percebido. Paulo ele vai dizer assim, não são carnais as armas que lutamos, Paulo diz, olha que coisa interessante, mas são poderosas em Deus, capazes de fazer o quê? Diga comigo, de arrasar. Diga forte, diga, arrasar fortificações. Diga comigo, destruir fortalezas. Você entendeu aqui o que você leu? Olha o que Paulo está dizendo, que as armas são armas espirituais, não carnais. Aleluia. E são armas para destruir, Paulo diz, fortalezas. Guarda isso no teu coração. Quando eu comecei a mensagem, eu disse para você guardar o quê? Destruindo argumentos, destruindo fortalezas. Paulo não está dizendo para destruir aqui o inimigo. Paulo está dizendo para destruir as fortalezas. E aqui há um segredo que nós precisamos entender. O inimigo, depois de ter sido derrotado, porque ele já foi derrotado. Quantos creem nisso? Diga amém. Então diga comigo, diga, ele já foi derrotado. Ele foi derrotado aonde? O inimigo foi derrotado num conflito aberto, na cruz, por Cristo. Houve uma guerra em conflito aberto, e o diabo foi vencido.
vencido, mas o que ele fez? Ele correu para a sua fortaleza. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo que nossas armas são espirituais para vencer as fortalezas, porque o inimigo que foi vencido em campo aberto, ele recua, vai para o seu esconderijo, vai para a sua fortaleza. Mas Deus está levantando crentes aqui nesta noite que vão destruir as fortalezas do diabo. Levanta a tua mão para o céu se você crê nisso. O teu inimigo foi vencido e derrotado no conflito aberto por Jesus. E aí o que ele faz? Ele foge para as fortalezas. Mas nós devemos sitiar, devemos destruir o inimigo nas suas próprias fortalezas, capazes de arrasar as fortificações e destruir os argumentos do diabo contra a tua vida, argumentos que estão no teu coração, argumentos que estão dizendo que você é fraco demais, argumentos que estão dizendo que você é incapaz, argumentos que estão dizendo que Deus se esqueceu, argumentos que estão dizendo que Deus não vai salvar a tua família, argumentos que estão dizendo que o teu ministério acabou. Deus te trouxe aqui nesta noite para destruir as fortalezas de Satanás. Levanta a tua mão para o céu e glorifica o nome do teu Deus. Feche os teus olhos por um minuto, porque enquanto você adora, está sendo destruído as fortalezas, os argumentos de Satanás contra a tua vida. Deus te habilita aí nesta noite as fortalezas do inimigo e a destruí-las pelo poder do nome de Jesus. Aleluia. Todos os argumentos usados contra a tua vida. Escute o que eu vou dizer. Estou encerrando já. Mas já, pastor, já preguei. Todos os argumentos usados contra a tua vida, todas as fortalezas serão destruídas aqui nesta noite. Oh, aleluia. Você crê nisso? Deus está dizendo que os argumentos que levantaram contra a tua vida, os argumentos que levantaram contra Paulo, estavam na fortaleza, e Paulo vai na direção desses argumentos. Paulo não vai com seus argumentos teológicos, Paulo não vai com os argumentos os quais ele aprendeu com Gamaliel. Paulo, ele se levanta e diz: eu não vou contra ti, Satanás, com as minhas armas espirituais, mas eu vou contra ti como Davi foi contra Golias. Tu vem contra mim com pedras e pau, mas eu vou contra você em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus de Israel. Eu vejo Deus aqui quebrando as fortalezas de Satanás. Eu vejo Deus aqui destruindo argumentos contra a tua vida nesta noite. Lembre-se de uma coisa: o inimigo foi derrotado em um conflito aberto, mas ele correu para as suas fortalezas. Jesus, antes de partir, aleluia, ele disse aos seus discípulos: e recebereis poder. Aleluia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Eu venci o diabo no campo aberto, no conflito aberto. Ele correu para a sua fortaleza. Agora vocês vão receber poder, porque vocês vão destruir as fortalezas de Satanás. É lá que, oh glória, olha a autoridade de Deus sobre a tua vida. Você não é pequeno, você não é pobre, miserável espiritualmente. Você é aquele que Deus está levantando. Você é aquele que vai destronar as potestades pelo poder que é no nome de Jesus. Você é aquele que vai vencer as fortalezas de Satanás. Com a permissão do pastor, eu quero que você fique de pé. Eu quero orar pela tua vida. Já preguei, pastor Wilson. Eu falei para o Luciano que eu sou muito prudente, né, no horário. E eu sei que Deus já falou aqui. Olhe para mim, por favor. Diga: Deus. Não, ou melhor, olha para quem está do teu lado e diga assim: Deus te habilitou para vencer o inimigo na fortaleza dele. As fortalezas de Satanás serão quebradas, porque nós vamos orar aqui nesta noite.
Jesus venceu o diabo na luta aberta, no campo aberto, no conflito aberto. Lá na cruz, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz que o céu se escureceu. Aleluia. E no campo aberto ele venceu o diabo. O diabo não deixou de trabalhar, mas ele correu para a sua fortaleza. Porque ele diz: eu fui vencido no campo aberto. E ele pensa que na sua fortaleza ele está seguro. Mas Deus pegou a mim, pegou você, gente simples, gente humilde. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Gente simples, gente humilde. Deus pegou o mecânico, o sapateiro, a doméstica. Deus pegou aquele que a sociedade não dava nada. Deus pegou aquele humilde e diz assim: receba poder, receba autoridade do meu espírito. Aleluia. E o diabo está pensando: eles não vão poder vir até a minha fortaleza, e eles não vão conseguir me destruir. E Deus está dizendo: você não sabe o que eles são capazes. Receba de Deus hoje, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, o poder do Espírito Santo, que vai destruir todo o argumento contra a tua vida aqui nesta noite. Todo o argumento que está dentro do teu coração, todo o argumento que se levantou contra você, será vencido pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem nesta noite? Levanta a tua mão para o céu e glorifica o nome do teu Deus. O inimigo foi perseguido, suas fortalezas foram derrubadas. As armas de Deus irão destruir todos os argumentos contra a sua vida. Aleluia. Eu disse que as armas de Deus irão destruir todos os argumentos contra a tua vida. Tudo aquilo que estão falando contra você, assim como falaram contra o apóstolo Paulo, o Senhor está dizendo: não te preocupa, ele está na fortaleza, mas eu te dou autoridade aqui nesta noite, para que você venha destruir as fortalezas de Satanás. Glorificado seja o nome do Senhor. Então eu tenho uma garantia de que o diabo vai ser vencido, foi vencido 2 vezes, na luta do campo aberto e também na sua fortaleza, porque Deus vai usar a tua vida e você vai vencê-lo pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por vocês nesta noite. Eu quero que vocês façam uma oração comigo agora. Que você levante a tua mão para o céu. Em oração, nós iremos agora destruir. Nós não vamos fazer uma simples oração. Levanta com autoridade a tua mão. Antes de eu vir para cá, Deus disse isso para mim. Deus disse: há muitas fortalezas que vão precisar ser destruídas. Aleluia. E talvez você estivesse esperando que o pastor Melco viesse aqui cheio de poder e de autoridade para destruir as fortalezas que se levantaram contra a tua vida. Você está enganado. Deus vai usar você. Deus vai usar a tua oração. Deus vai usar tuas mãos. Deus vai usar a tua palavra de oração. Fortalezas que estão lá na tua casa, fortalezas do inimigo que estão no teu trabalho, fortalezas do inimigo que estão na tua rua, fortalezas do inimigo que estão na tua vida profissional, no teu relacionamento, fortalezas do inimigo que serão destruídas hoje. Lembre-se de uma coisa: lembre-se de uma coisa: este inimigo que está na fortaleza, ele já foi vencido na guerra de campo aberto. Então Deus, nesta noite, ele vai usar a tua vida e você vai destruir as fortalezas do diabo pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora abre a tua boca e começa a destruir, começa a clamar, começa a pedir, começa a dizer: Deus, as fortalezas estão sendo quebradas, o inimigo está sendo derrotado, em nome de Jesus Cristo. Recebe de Deus agora a autoridade, recebe de Deus agora. Fica com a tua mão levantada, clamando, clamando, pedindo. Oh, aleluia. A igreja está
destruindo as fortalezas. O diabo foi vencido no conflito aberto, e ele está sendo vencido agora. Está sendo vencido agora pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está sendo vencido. Ele está sendo vencido. Ele está sendo vencido. As fortalezas do diabo estão sendo destruídas. As fortalezas do diabo estão sendo destruídas pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe a unção do Espírito Santo. Recebe a autoridade 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 do Espírito Santo. Fortalezas do inimigo estão sendo destruídos. Argumentos contra a tua vida estão sendo destruídos agora pelo poder que há no nome de Jesus. Você está destruindo as fortalezas de Satanás. Você está destruindo as fortalezas de Satanás. Aleluia. 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 Escute. Você, irmã de rosa, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu já vou passar para o pastor da igreja. Olhe para mim, Deus manda te dizer que o inimigo já foi vencido no conflito aberto. Aleluia. E o Senhor te dá autoridade nesta noite. E você vai nas fortalezas. Ele pensa que está seguro, que ele está vencendo. As tuas armas, Deus manda te dizer que não são carnais, são espirituais. Deus manda te dizer, não desista de lutar, mulher. Não jogue a toalha, como dizem por aí. Não desista, não pare, porque Deus está dizendo que as tuas armas são espirituais. As fortalezas do diabo serão destruídas. O Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui que estão debaixo de argumentos caluniosos. E o Senhor manda dizer que estes argumentos serão destruídos. Aleluia. Esses argumentos contra a tua vida, essas acusações, estes apontamentos, são fortalezas malignas. Mas o Deus que venceu o diabo no conflito aberto é o Deus que te dá a autoridade aqui nesta noite. E você vai destruir as fortalezas de Satanás. Aleluia. Eu quero orar por você. Se Deus falou com você, com a permissão do nosso pastor aqui, sai do teu lugar, venha. Pastor, há argumentos contra a minha vida. Venha, eu quero orar. Eu quero orar por você. Venha, o Espírito de Deus está te convidando. Venha receber de Deus estas armas espirituais. Você, minha irmã, que ficou aí, você ficou para Deus falar com você. O Senhor manda te dizer: não te preocupa com as fortalezas do adversário.
Eu vejo o Senhor trabalhando de uma forma especial. E os argumentos contrários serão vencidos pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Você é uma escolhida de Deus para este tempo, para este lugar, para este momento. A mão do Senhor está sobre a tua vida e as tuas armas são espirituais. Vocês creem nisso nesta noite? Aleluia, aleluia. A vitória já é sua pelo poder que há no nome de Jesus. Olha só, você vai caminhar em direção às fortalezas do inimigo, mas você não vai mais caminhar com medo, com dúvida, porque deve estar na tua memória de que o Senhor o venceu no conflito aberto. E se o Senhor o venceu em conflito aberto, minha irmã, o Senhor te dá autoridade, te reveste de unção, de poder, e você vai destruir as fortalezas do inimigo. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai vencer as fortalezas do adversário. Levanta a tua mão para cá, eu quero orar. Eu vou orar neste momento. Talvez você, pastor, eu não havia compreendido este versículo, mas olha o que Paulo diz: não são carnais as armas que lutamos. Paulo está dizendo assim: pois as armas da nossa guerra, fica com a tua mão levantada, não são carnais, mas Paulo vai dizer, mas poderosas para Deus, não é para mim. São armas poderosas. Diga comigo, para Deus, não é para mim. São armas poderosas para Deus, na destruição, Paulo diz, das fortalezas. A tua luta não é mais no campo aberto. A tua luta não é no conflito aberto, porque no conflito aberto Jesus já garantiu a vitória. A tua luta é contra as fortalezas do diabo. Agora não tenha dúvida, em o nome de Jesus. Não tenha dúvida, minha irmã. Não tenha dúvida, meu irmão. Não tenha dúvida, moça. Porque Deus me mostra as fortalezas sendo derrubadas. Deus manda te dizer que Ele está derrubando as fortalezas. Sabe o que é fortaleza? Aquilo que você olha e diz assim: eu não vou conseguir ultrapassar, eu não vou conseguir saltar, eu não vou conseguir. Deus está dizendo que vai, porque hoje as fortalezas do diabo estão sendo destruídas. Glória! Oh glória! Pastor Kate, as fortalezas estão sendo destruídas. Vai vir uma proposta de Deus para o templo desta casa. O Senhor envia um anjo sobre esta cidade aqui de Guarulhos, maior do que todas as coisas que há nesta cidade. É o Deus a quem vocês servem. E as fortalezas do inimigo estão sendo destruídas. Aleluia. Eu vou orar e vou passar para o pastor desta igreja. As nossas armas não são armas carnais. Agora, para mim orar, você sabe por que não são armas carnais? Porque elas não têm condições de destruir fortalezas que são espirituais. Aleluia. O diabo é um derrotado, meu irmão. Ele já correu para suas fortalezas, porque ele foi vencido no conflito aberto. Mas mesmo na sua fortaleza, ele continua jogando as suas setas. Mas Deus levantou você. Olha para o teu irmão e diga: Deus levantou você. Aleluia. Deus levantou você.
Deus levantou você. Deus levantou você. Deus levantou você para destruir as fortalezas de Satanás. Oh glória! Nós vamos destruir as fortalezas do inimigo, e o Senhor vai pisar na cabeça da serpente. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu tenho pregado a Tua palavra nesta noite, Pai, e eu creio, Senhor, naquilo que foi ministrado, e eu creio, Senhor, que Tu és poderoso para garantir a vitória para a Tua igreja. Abençoa esta igreja, abençoa os pastores desta igreja, abençoa, meu Deus, este ministério, abençoa esta casa, abençoa cada um dos Teus filhos e filhas que vieram à frente. Deus, que nesta noite esses guerreiros, esses homens e mulheres cheios da autoridade do Teu Espírito Santo possam, Senhor, destruir as fortalezas de Satanás, pelo poder que há no nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Como é que você vai sair daqui hoje? Você vai sair daqui hoje dizendo: eu sou destruidor de fortalezas do inimigo. Aleluia. Sou destruidora de fortalezas do inimigo. O diabo não vai conseguir prevalecer, porque você recebeu de Deus autoridade do Espírito Santo neste lugar. O teu marido será salvo, os teus filhos serão salvos, a tua casa será salva, porque Deus está te dando autoridade. Receba da parte do Espírito Santo. Levanta a mão para o céu e diga: Deus, eu saio daqui hoje destruindo as fortalezas do diabo, em o nome de Jesus. Aplauda aí para a glória de Deus. Volte para o teu lugar. Aleluia. Ainda de pé, por favor. Ainda de pé. Eu quero fazer esse último momento. Levante as tuas mãos para o céu. Eu faço isso lá na minha igreja. Eu quero fazer isso. Você sabe a direção de onde você mora? Para que lado você mora aqui nessa cidade? Então vira na direção da tua casa aí. Orabacanturi andarai suramandagacha. Labassuri mi andaragagai sumancandevas. Labrasumanturi mi andarai. Você está destruindo fortalezas lá. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei como você deixou o clima lá, eu não sei como ficou lá, eu sei como vai ser a hora que você voltar. Em nome de Jesus agora, naquele lugar, sobre a autoridade do teu nome, que as fortalezas do inimigo que lá ficaram, elas sejam desfeitas agora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. A tua igreja está em guerra, a tua igreja está guerreando sobre a autoridade da tua palavra, e nós ministramos agora, em o nome de Jesus, o grande milagre naquele lugar, para a glória de Deus. Amém. Diga graças a Deus. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Obrigado, pastor Wilson. Obrigado, pastor. Deus abençoe a vida de vocês.